todos, todas e todos. Já deu o horário das 5 horas, então já podemos iniciar a nossa sessão. Hoje eu vou apresentar o trabalho, vai ser debatido pela professora Cíntia Oliveira, que está conosco no Zoom. E eu vou fazer a apresentação em inglês, que é plenário, o congresso pede que seja assim. So this paper is entitled No More Martyrs, Rhetoric Analysis of a Counter-Account of Violence Against the LGBTQ Population. And it's the first paper of my PhD dissertation. It was developed last year and the beginning of this year. So in this paper, I see accounting as more than simply financial information. To me, accounting is a social practice that involves both financial and non-financial information, and that is shaped by its context and in turn influences it. And it's not just a neutral technique in service of economic rationality. So we see that accounting is a social practice that involves economic and non-economic, financial and non-financial information, and it shapes the reality. And in critical accounting, there is a relationship between accounting and violence that argues that accounting can both reproduce or emancipate people for violence. It can reproduce it by reproducing the status quo, maintaining the status quo and the inequalities, but it can also be emancipatory in multiple ways. And one of these ways is by unveiling some realities, because as Hines argues, in communicating reality, we construct reality. And in this paper, I analyzed the lack of official data regarding LGBTQ phobia here in Brazil, because we have no official data from the government, no matter if it's state, city, or federal. And despite not being a mainstream topic in accounting, there is a discussion on sexuality since 1987. And Burrow argues that accounting seems to have suppressed sexuality wherever it's found. So in the critical literature, we have a silence regarding sexuality. We have lots of paper on gender or on race, but we have none papers on sexuality. One of the only papers on sexuality we have is Romans 2016, published in Critical Perspective on Accounting, in which he argues that accounting has heteronormative values and it's embedded in a heteronormative nature. So this year it was published the Queering Accounting Manifesto in Critical Perspectives on Accounting also, in which Alessandra Bill and Lisa Powell presents the possibilities of queering accounting. So challenge these heteronormative values and nature embedded in accounting. So my research purpose in this paper is to analyze the persuasive strategies used by an NGO to produce counter-accounts aiming to stimulate and sustain social debate regarding the extent of violence against the LGBTQ plus population in Brazil. And why that? Because we have no official data. And one of the ways of challenging this heteronormative silence is through counter-accounts that are representative alternative representations of the reality, and is produced by social acts that challenge the status quo. That's why I'm using Grupo Gay da Bahia, that it's an NGO that publishes reports since the 80s regarding the LGBTQ plus population and the violence suffered by this population. So in my theoretical framework, I argue that sexuality is a social phenomenon. So it's an axis around the social order, and it's an axis that binds or divides people. So sexuality is socially regulated. So the idea that we have that being heterosexual, homosexual, bisexual, it's natural, it's not. It's socially constructed, because these are identities, these are social labels that were built historically. So for example, before the 19th century, we had homoerotic practices, but we don't discuss homosexuality because we didn't have that identity until the 19th century. And in this paper, I also consider that sexuality has a diverse form and means that encompasses
multiple and many elements. And considering that sexuality divides or binds people, sexuality is also related to normality and abnormality, which is also social role played by accounting. And considering this discussion on normality and abnormality, Foucault composes the concept of biopower that applied to this context by Pascal and Descartes. They said that biopower invests in the individual dimensions of bodies and pleasures, and in the body population of a given territory. This would be the difference would be biological dangers. So that's why they try to eliminate violent subjects. So living in a heteronormative society and a heteronormative profession, the deviant subjects, they are the LGBTQ individuals. That's why they suffer a lot of violence, because the status quo try to eliminate the deviant subjects. And here I present an example of this violence, that it's the case of the travesti Roberta last year, in which Roberta was burned alive by an adolescent at Santa Rita Pier, an important bus station in Recife. She was homeless when she suffered violence and was hospitalized at Hospital da Restauração for 15 days. She was treated with masculine pronouns by the social workers, referred to the male ward, transferred to the female ward, waited 2 days for a vacancy in the ICU, from where she left and returned, intubated twice, amputated both arms, and died. In this example, we have multiple nuances of violence. So she was homeless, because here in Brazil, travestis are treated not as people, they are dehumanized, they don't have space on the job markets, so they end up in prostitution and most of the time homeless. Travesti is a feminine identity, and she was referred by masculine pronouns. So we have a subtle violence here, and we have multiple violences here because of that. So this is an example of the violence against LGBTQI+ population here in Brazil. And it's important to consider that this violence is historical and corroborates the moral standards that we have in Brazil since the colonization. Because ever since the colonization, we have the pattern of being a white, heterosexual man, preferably European. This is what it means to be human. Every other body is not human, it's the other. And ontologically, building another subject as the other, it gives people an allowance to kill, to murder, and to violate, because they are the other. They are not human. They humanize it. So to challenge this heteronormative silence, I rely upon the discussion on counteraccounts that I consider that, and why counteraccounts? Because we have no numbers, but having no numbers, it is a political decision. Because as Bueno Lima Costa says, the option regarding what to measure, it is necessarily a political and or bureaucratic choice. Therefore, the official records will always inform a truth constructed by the government regarding a certain issue that corroborates the idea of the times in 1880 that in communicating a reality, we construct a reality. But numbers only construct one reality that can be challenged by another. So in this sense, I present counteraccounts as a way to challenge the lack of numbers. And in this paper, I consider counteraccount as alternative representations of organizations, industry, and governance regimes produced by civil society to rectify a state of affairs that is considered odious or undesirable. And we know that violence is odious and undesirable. That's why counteraccounts play a significant role in this paper. According to the literature, counteraccounts has the potential to act as both political and moral indication, and has the power to enable marginalized and silenced communities to have a voice. Actually, not to have a voice, to be heard, because we all have a voice, but society decides who is heard and who are not.
So that's why counter-accounts is so important, because they enable people to claim visibility and voice. And I argue that to fulfill this potential, the counter-accounts need to be persuasive, because they are a narrative disputing a space with the hegemonic silence. And to build convincing arguments, I argue that people can rely upon rhetorical strategies, such as the Aristotle's rhetorical devices. Aristotle tells us that we can build arguments based on rationality, on emotions, and on credibility. So it can be based on logos, ethos, and pathos. That it's my methodological framework. So to do this paper, this is not on the paper due to space limitations, but I have analyzed 5 reports built by Grupo Gay da Bahia that were produced in 2017, 18, 19, 2020, 2021. And I highlight that this last one is a partial report because it was not published, the final report, until March or April this year. So I have read this report and conducted a qualitative content analysis using the software MathsQDA. So why Grupo Gay da Bahia? Why to choose this one? Because Grupo Gay da Bahia, according to their website, it's the oldest association for the defense of the human rights of homosexuals in Brazil. Grupo Gay da Bahia was founded in 1980, registered as a non-profit civil society in 1983, and was declared a municipal public utility in 1987. Despite being called Grupo Gay da Bahia, they advocate for LGBT rights, and they call Grupo Gay da Bahia specifically because in the 80s, gay was an umbrella for all the other sexual identities and gender dysphorias. So that's why Grupo Gay da Bahia. Nowadays, currently, we have the LGBTQIAPN+ letters, but back then we only had gay. And the first bulletin on violence was published in 1981 and has evolved until the reports we have today that were the reports that I have analyzed. So I based my empirical findings around the rhetorical device proposed by Aristotle, the logos, pathos, and ethos. And I have found one category for logos, 2 for pathos, and 2 for ethos. Actually, I have found more, but for this paper, this was the space I had. The logos was based on quantification, pathos on photographs and specific cases, and ethos, Europe's tradition in academicism. So on quantification, I argue that they use the quantification to fill the gap around the lack of numbers, around the lack of information on LGBT phobia. And here I present 2 examples of that. So on the 2020 report, we said sad statistics, 5,046 Brazilian citizens were mortal victims of intolerance, hatred, and the neglect of authorities. So we have here that they are filling the gap around the violence, and here they are filling the gap around the silence, around the whole LGBT community, because we have no official data about anything. So they estimate that 10% of the population of Brazil are gay, 6% are lesbian, and 0.5% they are transgender. And they build on the leadership just says, whoever disagrees, let them prove otherwise. So they build a rational argument based on numbers, because we know that numbers matter, but they only tell one side of the story. And critical researcher says the numbers are cold and dehumanizing. So to bring back the humanity of these numbers, they present photographies in the reports. So for example, this one is the 2018 report, in which they present photographs of the victims. And they also present this piece of art that was exposed on the Universidade Federal do Paraná Museum, in which each figure represents a victim of LGBTphobia, and it's called calendar/LGBTphobia. So the artist was trying to represent each person who were dying each day
by the hate of the LGBT phobia. They also present specific cases because we have the numbers, but we don't relate to them if we don't see a face, if we don't see a human. So on the 2017 report, they present on the cover Dandara dos Santos, that it was a very prominent case discussed that year. And they present also a quote from Dandara's mom interview, in which she says, "They raped my son, Governor. They did so many bad things to him. I didn't dare to see the video, but they told me everything. Did you know that his blood was running down his face and he was weeping it off with his little hand? My greatest pain is that I called out for me. While he was being beaten, he said, 'I want my mom. Where is my mom?' And I wasn't there." So they are trying to humanize those numbers, bring specific cases, and bring an emotional argument around those cases, those numbers, to engage the audience and why it's important to discuss the LGBTQ phobia. Regarding the ethos, the credibility, they rely upon two main strategies. That it's the tradition, the credibility of the group in building this report, and the social value that we have in science, in academic style. So here, for example, they said, over the 41 years of existence, so they are claiming their credibility built around these 4 decades, and they said, from research systematization to show that these reports, they are built around serious research. They present their methodological trajectory on each report since 2019. So they claim that the credibility based on their experience and on their academic style. So I have an overview here that they built the main arguments based on the previous attackers' impunity. So they said that our legal system is failed because of that, and they proposed some solutions, in which I argue that these solutions are based on the determinants of the action or inaction of the state, which is problematic because the state has done nothing so far. We also have an liberalization process. So we have a state that it's becoming even smaller. And the smaller the state, the smaller the actions. I also have found that they have a contradictory point, that is the defense of this disciplinary sports, because they claim that people should be jailed. But we know here in Brazil, most of the incarcerated population, they are poor, they are Black. So this solution proposed can actually build another social distortion based on class and on race. Finally, they have a manual on how to behave, on how to survive. So they reproduce the discourse around the control of subjectives, because they built a manual, and this manual says you should do that, otherwise you will die. So this manual divides the LGBT between the good and the bad, the ones who will and should survive, the ones who won't and shouldn't, because they are not obeying the social controls that they are proposing. So to conclude this presentation, I bring this quote from the very first bulletin that it was reproduced on the 2019 report, in which they tell us about the historical violence around LGBTQ phobia in history, all around the world, and they claim our acting role as the ones who should reveal this truth. So they said, we have no peace. Fulfill in the street, from Chita, Geni, discrimination everywhere, violence. And just a disclaimer, Geni here is a reference to Chico Buarque, Taca Pedra na Geni, Joga Bosta na Geni, because they interpret Geni as a travesti. So that's why Geni is so dehumanized in the song. They have been killing us for millennia, stoning Judea, the fires of the Inquisition, in concentration camps in Nazi Germany, in the Paragon, in Iran, in Cuba. So we see here that all over history, LGBTQ people have been prosecuted. So when will they leave us alone?
when we are the milestones in the history of the homosexual movement, we will stop being the occasions when we were disrespected, violated, and murdered. No more martyrs. So until this day comes, we must ourselves reveal the truth about the violent way we are treated. So this is what I have for today. This is my way to have any questions or comments. Thank you so much. Obrigada, João Paulo. É uma ótima apresentação. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui nessa plenária, né, discutindo o trabalho do João Paulo. Meu nome é Cíntia, eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia e, recentemente, eu participei da defesa, né, da tese do João Paulo. Então, eu conheço esse trabalho em um conjunto, né, de 3 artigos que perfaz uma brilhante tese, diga-se de passagem. Eu vou aqui fazer alguns apontamentos, vou tentar ser o mais breve possível, vou pedir também para o João Paulo fazer nos dar algumas pistas, algumas respostas, porque o formato dessa sessão é que seja uma discussão, né? E, no final, a gente vai reservar aí uns 20 minutos para a audiência, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta ou observação. Pode ser feito no chat ou presencialmente. Bom, o João Paulo, a sua tese, né, esse capítulo especialmente, né, esse artigo que eu considero um capítulo da pesquisa, ele diz muito sobre a vida e a morte de uma população, né? A morte física e social. Então, essa tese, embora você vai fazer uma análise retórica de um relatório, né, de uma organização que entra em defesa, né, mas você mostra, assim, ó, quando eu olho os seus depoimentos, as palavras que saltam é assassinado, vítima, morte, vítima. Então, assim, eu acho que ressaltou aos meus olhos mais a morte de uma população do que a vida. Embora, né, indiscutivelmente, são os dois. E tem, né, um conceito do Agamben, né, do camaronês, filósofo, né, sobre necropolítica, né, que é um framework muito útil, né, para nos ensinar a chegar a uma resposta para como reconhecer, né, reconhecer como funciona o poder, né? A necropolítica, ela é o cálculo atrás, né, de quem pode viver e quem deve morrer. E aí eu te faço uma pergunta, né, se você puder responder. Você fez essa pesquisa e o que você responde a partir dessa pesquisa? Quem tem o poder de escolher quem deve viver e quem deve morrer? Eu acho que individualmente nós temos, porque temos poder de agência, mas estruturalmente nós temos essa superestrutura, que é uma sociedade cis-heteronormativa, baseada em valores patriarcais, que sobrevaloriza o masculino, e a gente sabe que não é masculino, o masculino hegemônico é muito violentado, e a falta de ação do governo em ter políticas públicas, principalmente na parte de educação, a construção de uma cidadania para pessoas LGBTs, acaba incorrendo exatamente nesse quem pode morrer. Acaba não sendo não quem deve viver, mas atua principalmente no quem pode morrer. Porque, por exemplo, as travestis que estão expostas na rua, na prostituição, a noite inteira, correndo risco, como foi o caso da Roberta, que foi ateada a fogo viva, e por causa desse ato acabou morrendo, e que mesmo depois de ateada a fogo, ela sofreu diversas violências no próprio hospital. Então, a gente vê aí quem que pode morrer. São as pessoas que desviam desse padrão, são as pessoas que são construídas ontologicamente como outro, baseado no conceito do outro, da Simone de Beauvoir.
Então, eu acho que essa discussão vai além do homem, mas vai para o homem hétero, hegemônico, para o homem hétero, principalmente de classe média alta e das classes mais altas ainda. Então, a gente vê uma intersecção de muitas realidades e possibilidades do quem deve viver e de quem pode morrer. Muito bem. Então, quando o Estado, né, na verdade, o Estado cria um estado de exceção, né, para deixar a escolha, né, no caso aí que você bem colocou na sua tese, né, uma estrutura, né, para autorizar a morte de uma população, né? Então, isso é estrutural, né? E as populações que a gente pode chamar, tem um outro autor que vai chamar de vidas dispensáveis, né? Então, essa invisibilidade, né? Essa marginalização, mesmo a morte física, né? Ela é uma resposta, né, do governo, né, para uma resposta do governo que reconhece, né, essas populações como não bem-vindas, né, ou desnecessárias, dispensáveis, né, vidas dispensáveis para a sociedade. Uma outra questão que eu te perguntaria, né, e que eu acho assim, extremamente... Oi? Pode falar. Bom, uma outra coisa que eu também já li sobre a questão da necropolítica é que é construído um inimigo em comum. Então, a partir do conceito do biopoder do Foucault, da questão do desvio biológico, é construído a população LGBT como esse inimigo comum, que potencializa ainda mais esse poder de quem deve viver e quem pode morrer. Exato. O Achille, que criou esse conceito, né, estudou esse conceito, desenvolveu esse conceito, ele não nega, né, o valor da abordagem Foucaultiana, mas ele vai além, porque o Foucault ele se concentrou em como o governo dita como os corpos devem viver, né? E o Achille, ele vai dizer, não é só como deve viver, mas como deve viver, quem deve viver e, sobretudo, quem deve morrer, né? Então, isso, quando ele fala isso, a gente repensa, né? A gente repensa sobre os valores, né? Do que é esse viver, né? Bom, uma outra pergunta, sabe? Eu já te falei isso pessoalmente, né? Que sua tese, ela foi uma tese que eu gostei muito e às vezes eu não conseguia, né? Eu tinha que parar e respirar. Quando eu cheguei nos depoimentos, né? Eu tinha que parar, respirar e voltar a ler, porque foi muito duro a gente receber, né, essa interpretação aí dos depoimentos sobre, né, as suas próprias vidas e a vida e a possibilidade de morrer. Eu fico pensando muito, né, em como a gente vive em risco, vive, né, numa areia movediça, a angústia de pensar todos os dias. Então, assim, foi extremamente doloroso, né? A gente se deparar com isso assim, e realmente foi muito. A sua tese ela me tocou muito. E aí a pergunta que eu vou te fazer é justamente essa. Você, né, você afirmou em determinado momento que a ONG do DIBI, ela pode ajudar a quebrar, né, os muros do silêncio, a invisibilização, a marginalização, a violência. Eu queria te perguntar assim, você está certo disso? O que mais? Será que isso é suficiente? O que mais que pode ser feito? O que mais que precisa ser feito? E mais, eu vou te perguntar, o que você, João Paulo, pretende fazer com seus achados, efetivamente? O que você pretende fazer agora que você terminou a tese, fechou, né, fechou os arquivos, pôs a tese final acabada? O que você pretende fazer em favor dessa população? Sobre o GGB. Eu acho que é muito importante essa iniciativa que eles trazem, mas eu acho que ainda é uma iniciativa que tem pouca visibilidade e que fala de um lugar muito específico, porque ela é construída por homens gays
mas por homens gays cis. Então, por exemplo, eu acho que é tão importante quanto o relatório do GGB, os relatórios construídos pela ANTRA e pela Rede Trans. Porque enquanto homens gays, eles falam de um lugar específico, olham de um lugar específico e acabam tendo seus vieses a respeito disso. Então, as outras populações dentro da comunidade LGBT também precisam ter mais visibilidade, mais voz, e falar sobre suas próprias realidades. Eu acredito que é importante, mas que tem suas limitações, e essas limitações podem ser complementadas exatamente pelo diálogo com as outras identidades. Então, por exemplo, com o relatório da ANTRA e da Rede Trans. Mas, ao mesmo tempo, esses outros dois relatórios seguem o modelo construído pelo GGB. Então, mostra a importância e o protagonismo dessa ONG, desse relatório, que já é construído desde 80. Funciona até como um processo de memorialização, quando eles trazem os nomes das vítimas. Então, eles honram essas pessoas que morreram pelo simples fato de serem quem são, de sair na rua e correr o risco de levar uma lâmpada na cabeça, como aconteceu com o casal na Paulista alguns anos atrás. Eu acho que precisa ser mais divulgado, precisa ser mais discutido. Então, por exemplo, na contabilidade e na área de negócios em geral, se eu não me engano, esse é o primeiro artigo que trata sobre o grupo gay da Bahia. Então, acredito que eles podem traçar alianças com acadêmicos, com outras comunidades, com outras ONGs. Eu vi que esse ano, o relatório de 2021 já foi produzido em português e em inglês, que traz mais visibilidade internacional para denunciar essa realidade. Eu acho que eles podem atuar de maneira mais ativa também, propondo workshops, propostas, elaborando mesmo, não só propondo no relatório, precisamos de políticas públicas. Enquanto o Estado não age, a gente precisa se defender. A gente precisa dar um jeito de resistir, existir e reexistir. Então, acho que eles também podem fazer isso. E, obviamente, não é uma crítica, uma sugestão a eles, porque eles já fazem um trabalho muito sério e muito importante. Enquanto homem gay, eu acho que simplesmente existir já é um ato político, porque, enquanto eu fazia esse trabalho, um dos pensamentos que mais passava pela minha cabeça é: poderia ter sido eu. Poderia ter sido eu nessa situação, poderia ter sido eu nessa, poderia ter sido eu nessa. Então, eu reconheço o privilégio que é estar vivo representando essa população e esse relatório, e entendo o quão político é estar vivo, trazer esse relatório para um espaço extremamente elitista, branco, masculinizado e heteronormativo, e como pessoa faz parte de um coletivo, nós fundamos em 7 pessoas, um dos outros fundadores, inclusive, está aqui. Nós temos desenvolvido ações para debater o tema da contabilidade. Então, por exemplo, ano passado foram as eleições dos conselhos regionais de contabilidade, nós promovemos debates com algumas chapas, ouvir as propostas que eles tinham sobre diversidade e inclusão, que resultou em algumas comissões já existindo dentro desses próprios conselhos. Eu tenho escrito sobre, eu tenho feito palestras sobre, eu tenho tentado trazer a importância desse tema, que tem sido silenciado até agora. Então, eu acho que esse primeiro passo é entender o que está acontecendo, denunciar o que está acontecendo, para começar a propor e agir de maneira mais ativa, mais política, engajar com outras pessoas, com outras ONGs, talvez levar esses resultados para espaços que possam ser mais divulgados, trazer ainda mais visibilidade para o próprio Grupo Gay da Bahia e para os próprios relatórios. Mas eu acho que é isso que eu tenho para hoje. Muito bem, eu gostei de ouvir, João Paulo, porque sua tese, ela é uma tese de denúncia social. Sim. E quando você, eu acho que quando nós fazemos isso, nós temos que refletir bastante sobre sobre o que sobre a nossa postura depois da tese, né? E não, você foi lá, você, né, fez, colheu esse material, você fez entrevistas, você está, né? Então, agora, nós não podemos fazer pesquisa e sair de fininho e ir embora, né? Agradecer, nós agradecemos tudo, e saímos de fininho e vamos embora. A postura esperada de um pesquisador social, né, de pesquisa social, ela é essa mesmo, de você voltar lá, se engajar,
levar ideias, né, mostrar os resultados, né, e pensar em propor alguma coisa para essa população, né, para que essa questão, esse desafio seja superado e contribuir para que assim, nós não queremos, nós não precisamos de humanizar, né? Nós precisamos de parar, fazer com que essas mortes cessem, né? Então, nós mulheres, né, todos os dias, nós ligamos o jornal, o telejornal e escutamos, né, que houve 1, 2, 3 casos de feminicídio no Brasil, os que são notados, né, por dia. Então, é uma população também, as mulheres é uma população que é alvo, né, de morte, assim como os gays, lésbicas. Então, enfim, quando nós trabalhamos com essa, né, com sistemas sensíveis, nós temos o dever de sair da nossa sala, sair dos eventos e procurar contribuir com essa população, dar devolutivo. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ficar assim, extremamente orgulhosas, né, de você e de ter contribuído com esse trabalho. E depois eu até queria que você me contasse, né, quando você fizer isso, se tiver alguma coisa, você me contasse, eu gostaria muito de saber. E, por último, o João Paulo, que é uma pergunta que ontem a gente conversou um pouquinho, mas assim, eu queria que você, eu acho que depois de ontem, às vezes você refletiu um pouco mais, mas eu queria que você dissesse qual foi o impacto do seu estudo, né, deste estudo, qual foi o impacto sobre o João Paulo, pesquisador. Eu acho que foi um estudo muito desafiador, porque, querendo ou não, a gente tenta separar o eu pesquisador do eu pessoal, porque a gente tenta, é impossível, mas a gente tenta ter essa separação, e nesse artigo não tem como, simplesmente é impossível, porque o eu pessoal é o eu pesquisador é o eu pessoal, e os dois se depararam com um cenário de que poderia ser eu em todos os casos. É só um cenário que dá medo, um cenário que dá medo, mas que ao mesmo tempo dá esperança. Porque se existe esse relatório, mostra que já existe um movimento de denúncia, mostra que já existe uma iniciativa para mudar isso. Então, eu acho que esse relatório, além de denúncia, é um ato de agência, porque ele mostra o poder desse grupo em agir nessa realidade, em denunciar. E, inclusive, quando você vai lendo os relatórios dos mais antigos para os mais novos, vai vendo diversas mudanças no estilo, eles trazem algumas conquistas já conseguidas pela comunidade. Então, foi um exercício de politização, inclusive, porque lembrou exatamente o quanto existir é político, o quanto resistir é político, o quanto é importante, político no sentido mais amplo, que tudo é político, todas as escolhas são políticas, não existe neutralidade. Como a senhora mesmo discutiu ontem na oficina. Então, acho que foi um exercício de politização, de juntar o eu pessoal com o eu pesquisador, um exercício de conscientização dos privilégios e das desigualdades, porque o relatório, apesar de não trazer com tanta riqueza questões sobre raça e sobre classe, você vê ali as nuances se reproduzindo e vê como que a interseccionalidade vai acontecendo. Então, é um relatório que traz um exercício de conscientização muito grande. Quando eu concordo com você que nós somos, né, nós somos inseparáveis, né? Mas quando eu pergunto assim, enquanto pesquisador, o João Paulo pesquisador, é no seu modo de fazer pesquisa, né? Então, às vezes, o nosso trabalho muda o modo da gente fazer pesquisa, esse que seria o impacto no pesquisador, né? Então, teve um aprendizado durante a pesquisa, e esse aprendizado, então, vai talvez mudar ou melhorar ou alterar o modo de fazer pesquisa, né? Então, eu acho esse impacto assim, extremamente importante. A gente às vezes fica preocupado com o impacto econômico, social, e esquece que esse é um impacto importante, porque quando você altera o seu jeito de fazer pesquisa, em razão de uma pesquisa anterior, você tende a trazer, né, a trazer novas questões para a pesquisa, novas maneiras de fazer pesquisa, novos resultados, e é claro que o avanço do conhecimento ele passa por aí.
Bem, João Paulo, eu gostei muito, né, das respostas. Eu estou vendo aqui que a gente já está avançando no tempo. E eu não posso deixar de terminar, eu não posso encerrar minha fala sem dizer assim que eu vou resumir, né? A sua tese, ela é um ato de coragem e de amor, né? Eu gostaria de deixar isso para você. Quando eu fechei a sua tese, né? Quando eu fechei o arquivo da sua tese aqui na leitura, eu falei, essa tese é um ato de coragem e de amor. Parabéns, tá? E agora, então, a gente abre para perguntas da audiência, né? Se alguém tiver alguma pergunta, uma observação. A Simone perguntou do link da tese no chat. Simone, eu defendi na semana passada, então a tese ainda não está disponível online. Tem a sessão de defesa online no canal da pós-graduação aqui da FEA, mas a escrita ainda está no processo de correção, que eu tenho 60 dias. Aí eu faço o depósito e aí depois de alguns dias que ela vai ficar disponível a parte escrita, mas eu posso disponibilizar assim que acontecer todo esse processo. Tem uma pergunta aqui do professor Oscar. Bom, João Paulo, primeiro, parabéns. Eu acho que a sua orientadora, a professora da banca, né, falou a Cíntia, né? É um ato de coragem, de fato. Acho que o ato de amor já é inerente, né? Mas o seu ato é um ato de coragem. Por sermos uma classe profissional que altamente, nos últimos anos, era homofóbica, não sei se estão mudando isso nesse perfil, conceitos bem rígidos, aí essa história acho que você conhece. Mas queria saber uma coisa, você não li sua dissertação, não li seu artigo, pegar a parte que agora você está apresentando, fui tentar ver. Quando você fala que o seu objetivo é construir uma contabilidade sobre a violência, na sua tese você trouxe dados qualitativos que se expressaram no processo de números, ou você percebeu, assim, você foi atrás da contabilidade? Porque, na verdade, assim, a nossa classe é tão fechada, que é capaz das pessoas não divulgarem nada que aconteceu com um homem gay, com uma mulher, né, com os trans, nada disso é capaz de ficar muito camuflado, porque até um tempo atrás, se você se mostrasse que era assim, você era visto de costas mesmo, você era colocado de costas para a sociedade contábil, estou falando, né? Aí eu vejo se essa contabilidade, o que te trouxe a isso e como você chegou a isso? Você conseguiu contabilizar dados ou você trouxe assim, processo de pessoas da área contábil também que você elencou nesse grupo? Uma pergunta que me pergunta tão infantil, tão cretina, assim, mas é porque, na verdade, não li seu artigo, assim, e eu vejo assim, que o seu ato de coragem é tão grande, porque, assim, olha, eu vejo que na sala, né, nós somos em 7 pessoas, com vocês 9 pessoas, as pessoas têm dificuldade até de vir aqui na sala te assistir, porque é um tema, uma coisa que incomoda as pessoas não dão conta disso, né? Então, assim, eu queria saber se para poder começar a pensar que eu quero ler esse trabalho, quero ler esse trabalho. Nesse artigo específico, eu trago só os dados quantitativos e qualitativos do próprio Lei da Bahia. Então, construo só a partir desses relatórios. Mas os outros 2 artigos da tese, eu foco na carreira acadêmica em contabilidade. E eu entrevistei 19 homens gays para tratarem suas experiências na academia contábil brasileira. Mestrandos, doutorandos, recém-doutorados e recém-mestres. Eu fiz quase 50 entrevistas, tive 59 horas de áudio só dessas entrevistas para a tese. Além disso, eu tenho entrevistas com mulheres lésbicas, com mulher bissexual e com 2 pessoas trans. Eu ainda não tratei essas entrevistas, mas eu trouxe relatos e histórias mesmo. Contar no sentido de contar história, de contar comigo, não só de contar no sentido de quantificar. Na tese foi basicamente essa a discussão. A sua amostra toda na área contábil? Toda na área contábil. Todos são professores, mestrandos e doutorandos em contabilidade. Ok, até essa parte que você não trabalhou ainda. Até essa parte que eu não trabalhei ainda. Ok. João Paulo, eu não sei se você me escuta, a minha câmera está muito ruim. Então, baixa seu áudio. Está parecendo que... Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou escutando aí a voz da professora Jaqueline, do professor Oscar.
São pessoas que eu tenho uma grande estima por eles. Eu queria te dar os parabéns, João Paulo, pelo excelente trabalho. Eu ainda não li, eu vi a apresentação de hoje. Eu fico muito feliz de ver que você tem um espaço para essa discussão. Há poucos anos atrás, eu submeti um artigo que tratava de counter-accounting, e ele foi recusado no Ampicont porque disseram que não se tratava de contabilidade. E ver você hoje aí no congresso da USP me faz ter bastante esperança, sabe? Queria te agradecer por isso, a professora Silvia e ao QRCA por estarem nesse processo de ampliar a visão da área. Eu que agradeço, professor. Eu tinha medo de receber exatamente essa pergunta, então a primeira frase do artigo é aquele primeiro slide que eu já falo. O que é contabilidade nesse meu contexto? É uma prática social que envolve questões financeiras, econômicas e sociais. Exatamente para tentar já desviar dessa pergunta, mas realmente eu já recebi essa pergunta em outros fóruns, em outros artigos, e é uma pergunta que percebe os pesquisadores críticos de maneira geral, mas também fico muito feliz com o espaço que a gente tem conquistado. A vendo que a Simone está com a mão levantada também. A professora Cíntia falou uma coisa assim que eu acho que muito me representa. Eu tenho que parar para poder falar, porque os casos que você trouxe aí fazem a gente chorar, que é o que ela está falando, como minorias, mulheres, a gente vê feminicídio o tempo inteiro. Ontem foram 3 jalares na televisão, e a gente vê a população LGBT sendo morta igual passarinho. E a gente está vivendo num governo que não tem nenhuma política, 0 políticas. A gente não tem políticas de educação, que é o que pode salvar esse país, porque a gente tem uma sociedade patriarcal, em que mulher, gay, qualquer coisa que seja diferente desse homem que você descreveu aí, não tem chance de sobreviver. Então, assim, eu caí no seu trabalho de paraquedas, por acaso. Eu ia ver um outro, mas cliquei e comecei a ver e falei, gente, que coisa maravilhosa, num congresso de contabilidade. Eu quero muito ler a sua tese, eu sou cientista política, escrevo sobre minorias, sobre mulheres, e o trabalho que eu estou escrevendo agora, o artigo é sobre mulheres são subrepresentadas no Congresso Nacional. Isso tem impacto nas políticas públicas? E enquanto eu estou pesquisando isso, eu tenho visto políticas para minorias. População, para mulheres é horrível. Para a população LGBT, horrível. Para negros, horrível. Então, assim, é muito bacana a gente ver algo como isso que você está escrevendo, e é de chorar mesmo, e a gente pensa assim, a gente não precisa chorar, mas para não chorar, tem que se investir em educação, em cada camada da educação. Então, quando a gente vê na academia uma tese como a sua, um artigo como o seu sendo apresentado, a gente chora, porque dói, né? Ainda que eu seja uma mulher branca, evangélica, mas que eu consigo ter empatia e entender que isso precisa ser falado, isso precisa ser defendido, traz assim, um certo conforto. Então, assim, parabéns por aquilo que você apresentou, e eu quero saber o que você vai escrever no seu doutorado, porque pessoas como você têm que ir adiante, sim. Parabéns mesmo, assim, que você vá longe. Professora Cíntia, que bacanas as coisas que você falou. E creio que seja professor Marcelo, segue adiante. No próximo congresso apresenta também alguma coisa, porque contabilidade, eu sou servidora do governo de Minas, trabalho nessa área, mas contabilidade está em tudo. A gente não pode desanimar, a gente tem que seguir em frente para que essa parte social venha adiante mesmo, que a gente possa fazer diferença. Simone, só uma coisa. É por isso que eu digo que a tese dele é um ato de amor também, que é um amor pela vida, né? Não Sim. só a vida do pesquisador, mas é a vida, né? Das pessoas. Por isso que eu acho que, quando eu terminei, eu falei, é coragem e amor. Porque para dedicar como ele fez, a ir fazer essa pesquisa, que é muito dura, eu imagino quanto ele sofreu, é por amor também. Foi. Amor à vida, né? Eu não consegui, gente, sem brincadeira. Eu estava aqui vendo ele falando, derramando lágrima, porque pensando, isso não são dados, isso não são números. E as pessoas têm que entender que não são dados e não são números, são histórias.
Obrigado, Simone, pelos comentários. Na verdade, esse já é meu doutorado, esse é o primeiro capítulo da tese. Aí eu tenho mais 2 discutindo as experiências de alunos na pós-graduação em contabilidade. Então, esse já foi o fim da formação acadêmica. Eu tenho escrito bastante sobre isso, e tenho escrito sobre também gênero, com a professora Silvia, minha orientadora, porque a gente vê que a sociedade, de maneira geral, é muito violenta, mas a gente vê que a própria universidade é muito violenta. Então, diversos congressos, os comentários de que não é contabilidade, que isso é besteira, que isso é mimimi, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Reduzirem as nossas pesquisas qualitativas à fofoca, a não ser ciência, a não ter validade. Então, são diversos lances de violência que permeiam a nossa existência na academia. E eu acho que nós, enquanto acadêmicos, a gente passa tempo demais resolvendo o problema dos outros, vendo o problema da editoria, da empresa, da organização XYZ, e esquece que a gente também tem problema. Então, eu tenho me dedicado bastante à discussão na academia por isso, porque acho que a gente tem que resolver o problema de todo mundo e esquece os nossos. Então, acho que a gente também precisa discutir a relação entre nós mesmos, acadêmicos. E é isso que eu tenho feito nos meus trabalhos, de maneira geral. Mais alguma pergunta? É que não, professora. Tem no chat também. Bom, João Paulo, se você quiser falar mais, por exemplo, eu acho importante também, já que tem pessoas interessadas no tema, assim, você falar o principal desafio seu, né, ao fazer essa pesquisa. O que te desafiou e que você, não que você, quando que você se sentiu bastante desafiado? Se teve alguma hora que você falou, não, isso está muito difícil, como que foi isso? Eu acho que um dos grandes desafios foi criar a coragem. Porque a gente já recebeu muito parecer sobre artigos em gênero, que foram muito violentos. Em gênero, a gente até tem uma literatura razoável na contabilidade. E aí eu falo, não, chega, eu preciso falar da minha própria experiência. Então, agora eu preciso falar da comunidade LGBT. E construir a coragem também de pesquisar esse tema durante 4 anos em que a diversidade tem sido perseguida fortemente. Então, nós temos, por exemplo, a Débora Diniz, pesquisadora da UNB, que está morando fora do país, ninguém sabia onde, porque ela recebeu diversas ameaças de morte pela pesquisa que ela faz discutindo o direito das mulheres, do aborto. Então, a gente colocar esse tipo de pesquisa nesse contexto que a gente está vivendo contra a diversidade é se colocar em perigo, é se colocar exatamente naquela posição que o Grupo Gay da Bahia denuncia. Então, o maior desafio foi a coragem. E eu agradeço também não só a professora Silvia e a professora Iva por terem orientado, mas todos os outros participantes da pesquisa, dos outros artigos que me deram entrevistas, pela coragem de contar suas outras histórias e vidas também. Então, o maior desafio foi encontrar as pessoas, construir as relações com elas para ter as histórias de verdade, porque a gente sabe que falar sobre esses temas dói, e a gente evita o que dói. Então, teve diversas entrevistas que terminamos em entrevistado chorando, teve entrevista codificando, que estava analisando. Eu chorei as 4 horas de análise. Então, foi um trabalho emocional e psicológico muito duro. E o tempo inteiro a professora Silvia falou, a hora que você precisar parar, para. Se você precisar de suporte, me avisa que a gente arruma. Porque eu sei que é uma autoviolência fazer esse tipo de pesquisa. Então, criar coragem e essa capa dura que a gente cria fazendo esse tipo de pesquisa, acho que foi os maiores desafios. Muito bom. Muito bem, João Paulo, muito obrigada aí pela resposta. Bom, eu vou perguntar ainda, às vezes alguém surgiu alguma ideia de pergunta. Bom, eu vou fazer mais então uma última. Tem alguém que fez? Por enquanto, não. Oi? Por enquanto, não. Então, eu tenho a última pergunta, agora eu prometo que é a última.
Quando nós estamos falando assim, de um campo específico, né, então você está olhando esse fenômeno a partir ali da contabilidade, o perfil profissional do contador, da contadora. Então, se você está falando, né, a sua fala vem de um campo específico, né, um campo profissional e teórico específico. Você acha que abordar, né, esse tema dentro do currículo, né, uma proposta, né, no currículo de contabilidade, uma proposta assim mesmo que seja uma disciplina optativa? O que você pensa sobre isso? Aqui na FEA já tem uma disciplina dessas. A professora Silvia ministra essa disciplina uma vez por ano. E eu já participei dela algumas vezes, trazendo essa discussão, apresentando meus trabalhos, discutindo com os alunos. Tem sido um processo muito rico, porque a gente vê que essas novas gerações têm um olhar muito crítico, um olhar mais aceitador, e que é exatamente a partir delas que eu acho que a gente vai começar a mudar. Porque eu acredito muito no que o Paulo Freire diz, que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas mudam o mundo. Então, acho que a gente ter esse tipo de disciplina na graduação é importante, mas também ter esse tipo de disciplina na pós-graduação. Porque a gente precisa sensibilizar também os próximos pesquisadores, professores e avaliadores de congresso, de revista, para que não seja o caso igual do professor Marcelo, mandou um artigo e foi rejeitado por puro preconceito, ignorância e desconhecimento do tema. Então, acho que é importante, sim, ter essa disciplina de todos os cursos e todos os níveis de ensino. Muito bom, também acho que seria necessário, mas eu penso sempre num âmbito mais amplo, né, das diretrizes do curso, alguma coisa assim, colocar isso como um ponto necessário, né? Bom, João Paulo, eu agradeço aí a plateia, né, de estar aí, a audiência, e agradeço muito a sua apresentação e pela oportunidade, né, principalmente a oportunidade que eu tive de ler o seu trabalho completo e agora estar aqui discutindo e ouvindo mais um pouquinho sobre as suas impressões aí no decorrer da sua pesquisa, que realmente é muito interessante. Eu agradeço, professora. Então, meu muito obrigada e deixa aí uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, uma ótima noite. Eu não vou no coquetel, mas que vocês aproveitem bastante o coquetel. Nós vamos beber comigo por você. Obrigado, professor, e obrigado por todos que estiveram aqui na sessão e contribuíram para a discussão. Obrigado.